Olá, turminha, tudo bom? Então viemos hoje para mais uma aula. Vou estar realizando a aula de hoje que vai falar sobre ponderações de imagem em ressonância magnética. Para isso, é importante que a gente comece a entender essa questãozinha aqui, ó. Por quê? Para que seriam as ponderações de imagem em ressonância? Provavelmente muitos de vocês já escutaram falar de ponderações de imagens em T1, em T2, em dp, que é densidade de próton, mas como que isso acontece? Então hoje nós vamos descobrir um pouquinho como que essas ponderações começam a se formar. Para isso nós precisamos entender que na ressonância magnética a gente vai trabalhar sempre com três planos, tá? Três planos e três eixos. Nesse caso aqui, ó, é o eixo Z, o eixo X e o eixo Y. Nesses três planozinhos aqui, ó, nesses três eixos. E como que vai funcionar? Esse eixo Z, ele é como se fosse a parte do magneto principal, do campo magnético, que a gente chama de B0. E todos os átomos de hidrogênio vão estar situados nessa posiçãozinha aqui. Nós vimos na aula anterior que os átomos de hidrogênio eles fazem dois tipos de giro. O primeiro é o spin, que é em torno do seu próprio eixo, e o outro é o movimento de precessão, que é em torno de B0, ok? Eles vão acontecer justamente aqui, nesse primeiro eixo. Positivo? E o que seria esse eixo Z? O eixo Z é exatamente o eixo longitudinal do magneto, tá? Então, esse eixo Z, gravem ele, vai se chamar eixo longitudinal do magneto. E qual é o nosso segundo passo? Nosso segundo passo é quando a gente for entender agora a magnetização longitudinal. Então, nós vimos que o eixo Z é o eixo longitudinal, correto? E agora ele vai se chamar magnetização longitudinal. Por que ele vai ter esse nome? Vamos ler aqui rapidamente. Ao se colocar um vetor que represente todos os prótons que estão apontados para o mesmo polo norte do sistema de ressonância, esse vetor resultante é chamado de magnetização longitudinal. Ou seja, todos esses átomos de hidrogênio vão estar primeiramente aqui, ó, no vetor de magnetização longitudinal. Lembrando que nós temos aqui, vimos também na aula passada, que os átomos de hidrogênio eles vão ter duas diferenças, né? Um vão estar no sentido paralelo e outro antiparalelo. E eles vão se anular, ficando o de mais baixa energia, que seria o vetor paralelo. Então eles vão ficar justamente aqui, ó, no eixo Z. Tudo bem? Então vamos ler de novo. Magnetização longitudinal. Ao se colocar um vetor que represente todos os prótons de hidrogênio apontados para o mesmo sistema, ó, mesmo sistema de ressonância. Esse vetor resultante vai ser chamado de vetor de magnetização longitudinal, ok? Eles vão ficar aqui, ó, fazendo aqueles dois movimentos que nós falamos. Em seguida, nós temos um outro tipo de vetor, que é o vetor de magnetização transversal. E como que ocorre esse vetor de magnetização transversal? Então vamos ler aqui, ó. A aplicação de uma radiofrequência faz com que o vetor faça sua precessão no eixo X e Y, ou seja, nós tivemos então um vetor de magnetização longitudinal, que ele caiu com um pulso de 90, e agora vai ter o vetor de magnetização transversal, que vai acontecer entre X e Y. Então, quando a gente aplica uma radiofrequência no longitudinal, tivemos a radiofrequência, aplicou aqui. Esses vetores, que são os átomos de hidrogênio, eles vão fazer esse sentido aqui, ó. Esse vetor vai cair, que a gente chama para longitudinal, fazendo um ângulo de 90 graus. E o vetor de magnetização transversal vai fazer o que a gente chama de decaimento. É como se estivesse aplicando um pulso de 90 e fazendo esse giro como se fosse um de peão. Tudo bem? Vetor de magnetização longitudinal, um pulso de 90 e outro de refasamento, que
que a gente vai chamar de magnetização transversal. A gente vai ver que esse outro pulso aqui, esses dois pulsos, esses dois vetores vão acontecer de forma simultânea. Então, um pulso de 90 e um refasamento de 180. Por quê? Porque agora a gente está falando do vetor x e y. Então, pulso de 90 no longitudinal, x e y, fazendo como se fosse um refasamento de 180, que a gente vai chamar de magnetização transversal, que vai acontecer aqui embaixo. Longitudinal de z para y e o transversal de x para y. Esses dois vetores, quando se aplica uma radiofrequência, quando tem a aplicação da radiofrequência, essas duas partes da magnetização vão acontecer ao mesmo tempo. Um pulso de 90 para longitudinal e um pulso de refasamento aqui de 180 no vetor transversal, ok? Vamos passar então para a próxima? Só um momento. Recapitulando, nós temos os prótons em equilíbrios fazendo spin e precessão no eixo Z, como foi falado anteriormente. Então, ó, eixo Z vai ter movimento de precessão spin nesse sistema de ressonância. Quando se aplica uma radiofrequência, esse equilíbrio é perturbado. Ó. Aplicou a radiofrequência, esse equilíbrio vai ser perturbado, ele vai vir para 90 graus. Ok? Então o equilíbrio é perturbado e os prótons vão absorver energia e vão mudando de orientação. E, consequência, o nosso vetor de magnetização irá se locomover. Então, o efeito da radiofrequência causa um aumento do ângulo de precessão pelos prótons, de fato, que absorvem a energia. Então, nós vamos ter radiofrequência, ele vai sofrer um transtorno aqui e vai ter a magnetização longitudinal e, consequentemente, vai ter de 180 na transversal. Isso vai acontecer ao mesmo tempo. Após esse pulso que você aplicou na magnetização longitudinal e na transversal, agora esse vetor aqui ele precisa voltar. Você aplicou 90, agora ele precisa voltar, recebendo a imagem. Então, ó, pulso de 90 e agora ele precisa voltar. Essa volta dele nós vamos chamar de relaxação. São dois tipos de relaxação. Relaxação longitudinal e transversal, ok? Então, ó, aplicamos, quando a gente aplica o pulso de 90, é magnetização longitudinal. E quando ele volta, é relaxação longitudinal e transversal. Então vamos ler. Ao interromper a radiofrequência, os prótons vão retornando para a sua condição de equilíbrio de baixa energia. E o nome do efeito que se dá para essa situação é relaxação longitudinal e transversal. Então, no eixo Z, aplicou a radiofrequência, voltou, que a gente chama de relaxação. E no XY, na hora que ele faz esse refasamento aqui, ele vai também retornando para o seu posto inicial, ok? Então, relaxação é o retorno do vetor já depois da aplicação de radiofrequência. O que é relaxação longitudinal e transversal? Então, vamos recapitular. A relaxação longitudinal é a recuperação. Ó. Aplicou o pulso de 90, recuperou. É a recuperação da magnetização longitudinal no eixo Z e o vetor aumenta. Ó. O vetor diminuiu, aumentou. E a relaxação transversal é o declínio da magnetização transversal no plano XY. Então, no eixo Z, nós vamos chamar de recuperação e no XY, que vai acontecer aqui, nós vamos chamar de declínio. Declínio, relaxação. Relaxação, declínio da magnetização transversal no XY. E o vetor diminui no seu plano XY. Isso vai acontecer, tanto esse pulso de 90 e a sua relaxação, quanto de 180 na transversal
e o seu declínio, que é a sua volta, vai acontecer ao mesmo tempo, tá? Essas duas voltas, as duas aplicações e as duas voltas vão acontecer ao mesmo tempo, ok? Então, longitudinal, aplicou um pulso de 90, os prótons de hidrogênio vão cair e depois ele precisa recuperar. Nessa recuperação longitudinal, a gente chama de relaxação, e na transversal de declínio, ok? Quando acontece isso, essas duas relaxações, é quando a gente começa praticamente a adquirir uma imagem em ressonância magnética. Porque quando a gente faz essas aplicações aqui, essas voltas, a gente começa a fazer o preenchimento do espaço K. Tá? O preenchimento do espaço K é como se fosse um HD, onde todos aqueles sinais captados a gente vai absorvendo e volta com uma imagem em ressonância. Então ele vem falando que a gente precisa de um determinado tempo de recuperação para fazer uma nova aplicação. Então ele fala que quando eu faço essa aplicação longitudinal aqui, eu preciso de um retorno de 63%. Quando eu retorno 63%, eu posso aplicar de novo. Então, fiz esse aqui, ó. Magnetização longitudinal, vai vir a relaxação. Quando ele atingir 63%, eu aplico de novo. Quando ele atingir 63%, eu aplico de novo. A mesma coisa vai acontecer aqui que a gente chama de decaimento. Então, na longitudinal vai ser a recuperação e na transversal vai ser o decaimento. Ele diz que quando você tiver essa aplicação na transversal e quando você tiver nessa recuperação, na realidade, ele vai chamar de quando tiver um decaimento de 37%. Ou seja, veio aqui, aplicou um refasamento, quando chegar a 37%, você pode aplicar de novo. E assim sucessivamente. No momento da relaxação, os prótons devolvem a energia para o meio, aquela energia que eles adquiriram da radiofrequência, daí vai começar a se obter as imagens em T1 e T2, correto? Perdão, IDP. Então, ó, quando a gente adquire imagens em T1 e T2? O T1 a gente adquire quando o vetor de magnetização MZ é uma magnetização longitudinal. Quando essa magnetização longitudinal teve a magnetização e esse vetor recuperar 63%. E o T2 a gente vai adquirir quando essa magnetização XY tiver um decaimento de 37%. Tá? Esse decaimento é como se fosse também uma recuperação, mas só que não se chama recuperação, tá? De 37%. Então, no T1 recuperou 63%, na magnetização transversal a gente chama de declínio de 37%, mas é como se fosse uma recuperação, que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Isso ao mesmo tempo, tanto a aplicação da magnetização longitudinal, quanto o seu retorno, que é a relaxação. Aqui vem mostrando o gráfico, tá? Então, a aplicação e depois o seu retorno e o seu declínio. E aqui vem a segunda parte bem importante. Por quê? Nós vamos falar agora sobre o TR, que é o tempo de repetição. O que é isso? Quando a gente tem uma aplicação de um pulso de 90, vamos tentar aqui verificar. Quando a gente tem uma aplicação de um pulso de 90 e acontece essa relaxação até um próximo pulso de 90, a gente chama de TR, que é o tempo de repetição. É o tempo que vai de um pulso de 90 até o próximo pulso de 90, tá? Quando tem um pulso de 90 e um próximo pulso de 90, a gente faz um tempo de repetição. A gente faz o quê? Com que a gente tenha a primeira captação, o primeiro corte da imagem em ressonância magnética. Então, o que é o TR? É o tempo de repetição. É aquele que vai da aplicação de um pulso de radiofrequência à aplicação da radiofrequência seguinte. E vai ser sempre medido em milissegundos. O TR determina o grau de relaxamento que pode ocorrer
entre o término de um pulso de radiofrequência e a aplicação do pulso seguinte. O TR determina, pois, o grau de relaxamento que a gente vai chamar relaxamento T1. Então, quando a gente tem aqui o tempo de repetição, aplicou um pulso de 90, uma magnetização longitudinal, veio a relaxação. Relaxou, apliquei outro pulso de 90, eu concluí o meu TR. Ou seja, um pulso que vai de 90 até o próximo pulso de 90 graus. E assim, ele é feito em milissegundos. Quando eu tenho um pulso de 90 e um outro fechando aqui de 90, eu adquiro uma imagem em ressonância magnética. Tudo bem? Dentro dessa estrutura do TR, nós vamos ter um outro personagemzinho aqui, ó, que é o tempo de eco. O que seria esse tempo de eco? É o tempo que vai da aplicação do primeiro pulso de radiofrequência, então teve aplicação. Pulso de radiofrequência de 90, relaxou, aí ele vem falando que depois a gente vai ter um pico máximo de sinal induzido. Ó. É o tempo que vai do pulso de radiofrequência ao pico máximo de sinal induzido no fio e também é medido em milissegundos. Ó. Então, vamos tentar visualizar esse gráficozinho aqui, ó. Então, como que a gente adquire uma imagem em ressonância? Aqui é um esqueminha que nós temos aqui do TR. A radiofrequência, temos aqui um pulso de 90. Esse pulso aqui veio lá da magnetização longitudinal, tá? Lembra lá do eixo Z? Então, um pulso de 90. E esse 180? Esse 180 ele está relacionado à magnetização transversal, que é o eixo XY, não pode esquecer. Então, todo esqueminha de imagens de ressonância vai ser pulso de 90, um pulso de 180, e aqui vai entrar esse carinha aqui, ó, que é o tempo de eco. Ele vai entrar justamente aqui. O tempo de eco vai ser a captação, o eco daquela imagem, captação máxima do sinal induzido. Então você vai ter um pulso de 90, um pulso de 180, um sinal de eco e a gente fecharia com o de 90. E aí você forma uma sequência ou uma imagem em ressonância magnética. Tá? Então para nós adquirirmos uma imagem, nós temos que ter um TR, que é o tempo de repetição, e um tempo de eco. Então o TR é um pulso que vai de 90 até o próximo de 90. E o TE é o tempo que vai de 90, depois um de 180 e o pico máximo do sinal induzido. E aqui fecharia com de 90. Tudo bem? Esse é o esquema que é utilizado para a gente poder fazer a imagem em ressonância magnética. E aqui, para nós podermos entender um pouco mais, mas como que eu sei que é uma imagem ponderada em T1, em T2 e DP? O que acontece nessas imagens ponderadas em T1, T2 e DP? Muito simples. Vocês já puderam perceber, deixa eu ver se eu consigo uma imagem. Ó. Se vocês notarem essa imagem aqui, essas três imagens, vamos olhar aqui o LCR, que é o líquido céfalo raquidiano. O LCR ele aparece com um tipo de sinal em cada imagem. Por que aparece? Aqui está branco, que a gente vai ver que é hipersinal, aqui está cinza e aqui está escuro, tá? Uma ausência de sinal. Por que tem essa diferença das cores? Justamente por causa do TR e por causa do TE. E como que eu adquiro as imagens? Quando você tem um tempo de repetição curto, o que é um tempo de repetição curto, professor? Na ressonância magnética. É aquele tempo de repetição, aqui significa TR. Ele vem falando o seguinte, que quando você tem um pulso de 90, um pulso de 180, volta aquele um sinal de eco e o de 90, ou seja, quando você tem um pulso de 90 e fecha com o de 90 nessa sequência, quando você adquire isso
num tempo menor que 800 milissegundos, ou seja, eu fiz um pulso de 90, fechei um de 90 na minha sequência. Quando acontece isso, e eu tenho aqui um TR curto, que a gente chama, aqui provavelmente a gente vai ter uma imagem que a gente chama ponderada em T1. Quando a gente tiver um TE curto, o que é um TE curto? É quando eu tenho um pulso de 90, um de 180 e um sinal de eco, quando esse esquema do pulso de 90 até o eco induzido, quando isso acontece em menos que 30 milissegundos, o que vai acontecer? Eu vou ter um tempo de eco curto. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, vou voltar aqui. Essa recuperação aqui, ó, longitudinal, essa recuperação, ela vai ficar responsável. Deixa eu voltar aqui só um momento. Beleza, ó. Então essa recuperação aqui, ó, de 63%, ela vai ficar responsável pelo retorno da gordura, do lipídio. Então a gente vai trabalhar na ressonância magnética tanto com gordura quanto com a água. Então nós vamos trabalhar gordura e água. Quando nós temos aquela recuperação aqui de 63%, a gente vai trabalhar com um T1, que vai ser a recuperação da gordura. Quando tivermos aqui, ó, na magnetização transversal, nós vamos trabalhar com a volta das moléculas de água. Ok? Só um lembretezinho. Então vamos lá. Quando eu tenho um TR curto, um tempo de repetição curto e um TE curto, eu vou ter um líquido escuro. Então T1 vai aparecer o líquido escuro. Vamos ver? Olha o T1. O líquido vai aparecer escuro. E o T2, uma imagem ponderada em T2. Quando eu tiver um TR chamado TR alto. O que é o TR alto? Quando eu tiver um pulso de 90 até um próximo pulso de 90, quando essa sequenciazinha acontecer, então um pulso de 90 até um próximo de 90, se acontecer a mais que 1.500 milissegundos, a gente vai chamar de TR alto, TR longo. E quando eu tiver um tempo de eco, ou seja, um pulso de 90, um pulso de 180 e um sinal de eco, eu falo que esse TE vai ser um TE longo. Então, TR longo e TE longo vai ter diferença. Esse T2 vai aparecer com líquido claro. Então, ó, T1, TR curto e TE curto, líquido escuro. T2, TR longo e TE longo, líquido claro. E o DP? O DP, que é densidade de prótons, nós vamos fazer a anulação tanto do líquido quanto da gordura. É como se a gente estivesse anulando os sinais deles. E eles vão trabalhar com duas escalas de cinza, tá? Diferente. Então vamos ver aqui na imagem, ó. Aqui no DP, teve um tempo de repetição curto e um tempo de eco curto, ou seja, TR curto, TE curto, líquido escuro. No T2, TR longo e TE longo, líquido claro. E no DP, os sinais se anularam, nós temos duas escalas de cinza, uma cinza mais escuro e um cinza mais claro. Quando tiver escuro aqui, nós vamos falar que ele está com ausência de sinal. Quando tiver clarinho aqui, ó, no T2, nós vamos falar que ele está com hipersinal. E quando tiver com duas escalas de cinza, gente, ó, cinza escuro, a gente vai chamar de hipossinal. E o cinza claro, nós vamos chamar de isossinal. Hipossinal, isossinal. Tudo bem? Então aqui, colocando a nossa tabelinha para nós podermos verificar de novo, ó. Ausência de sinal, escuro. Hipossinal, cinza escuro. Iso intenso, cinza claro.
e hiperintenso. O sinal está hiperintenso, quer dizer que ele está branco. Ok? Então, ó, para a gente visualizar aqui, ó, como que se comportam os sinais do líquor e da gordura na ponderação T1. Então, pessoal, ó, gordura dando hipersinal, e olha o líquor, mas a parte mais fácil para a gente visualizar, tanto na medula quanto aqui na região dos ventrículos, olha só o líquor. Ele está bem escuro, ele está com uma ausência de sinal. Por quê? Porque foi um TR baixo e um TE baixo. Quando acontece isso, a gordura fica com hipersinal e a água com ausência de sinal. Quando for imagens ponderadas em T2, ó, o líquido brilhando, ó. Então, quando que a gente vai adquirir imagens ponderadas em T2? Quando o TR for alto e o TE for alto também. Aí a gordura fica com baixo sinal e a gordura da água, ó, brilhando. E no DP, como é que a gente faz? No DP, um vai anular o outro, ó. Um inibe a ponderação do outro. Ó. O TR vai ficar alto, TR alto e o TE baixo. O TR alto vai inibir a ponderação T1 e o TE baixo inibe a ponderação T2. Ok? E assim a gente vai adquirindo as ponderações de imagens. Então, recapitulando, pessoal, quando que a gente adquire imagens ponderadas em T1? Quando o TR e o TE for curto. O que vai acontecer? O líquido vai ficar com ausência de sinal e a gordura brilha. E na ponderação T2, TR longo e TE longo. O que vai acontecer? O líquido vai dar hipersinal e a gordura com baixo sinal. E no DP? No DP vai um inibir o outro. Então o T1 inibe, o TR alto inibe a ponderação T1 e o TE baixo inibe a ponderação T2 e nós vamos trabalhar com duas escalas de cinza. Ó. Um cinza mais escuro e um cinza mais claro. E assim a gente vai adquirindo as imagens ponderadas, tá? E assim a gente vai trabalhando com as ponderações em ressonância magnética. Tá ok? Mais um pouquinho para a gente poder visualizar, ó, em relação ao líquido, tá, galera? Em relação ao líquido, então o T1 teve um tempo de repetição, ou seja, aquela aplicação de um pulso de 90 até a próxima de 90. Se ele for curto, até 800 milissegundos. E um TE, lembrando sempre do TE, pulso de 90, 180, e aí a gente vem o pico máximo do sinal induzido, que é o eco. Então, quando nós tivermos um TR e um TE baixo, líquido vai ficar escuro, gordura brilha. No T2, TR alto, TE baixo, líquido vai ficar agora com hipersinal, ausência de sinal e hipersinal. Se no T2 líquido está com ausência de sinal, quer dizer que gordura vai ficar com ausência de sinal, tá? Líquido brilha, gordura apaga. E na densidade de prótons, vai um inibir o outro. Então vai ficar o TR alto e o TE curto. O que nós vamos ter? Dois tons de cinza, que vai ser o hipossinal e o isosinal. Aqui alguma diferença, tá? De imagens, então no T1 e T2 temos aqui uma patologia, mas visualiza o ventrículo, ó. No T1, ventrículo escuro. Por quê? Porque é líquido. Líquido não brilha em T1. Líquido escuro em T1. Agora vamos ver em T2, ó. TR alto e TE alto, líquido com hipersinal. De novo, ó. Aqui é uma imagem coronal, ok? Do encéfalo. Ó, de novo, ó. Líquido escuro, líquido claro. Ó. T1, ausência de sinal. T2, hipersinal. Beleza? Ó, de novo a imagem. Então, T1 a gente vê, que a gente chama de anatomia, e T2 a gente vai visualizar patologia. Ó. Muitas patologias, elas oferecem um hipersinal, tá?
Então a gente precisa ficar bem atento com isso, tá ok? Então, pessoal, encerramos por hoje, tá? Outra coisinha que eu ia falar para vocês, só para a gente finalizar, que o que acontece? Dentro da magnetização transversal, que eu já estava esquecendo, aquele decaimento que acontece aqui na magnetização transversal, nós vamos ter o decaimento. Esse decaimento, ele vai ter um decaimento de indução livre, que a gente chama, tá? Ou SIL, sinal de indução livre, ou decaimento de indução livre. Isso vai acontecer na magnetização transversal, tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês gostem. Estarei à disposição para vocês. Para qualquer dúvida, utilizem o Moodle, tá? O nosso aplicativo da faculdade, ou pode falar comigo através do WhatsApp. Estarei sempre à disposição de vocês, tudo bem? Então, um grande abraço e tenham todos uma ótima semana.